Falaremos hoje de crimes recentemente descobertos dentro das Forças Armadas Portuguesas, do novo timoneiro da China, Xi Jinping, e do Brasil do agronegócio e dos produtos tóxicos e ainda do trabalho infantil. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura, na Rádio Transforma e na Revista em Comunidade. Peço-lhes que partilhem, que coloquem gosto e subscrevam o canal. Subscrever o canal é fácil e é gratuito e é muito importante para nós. Política Impura, na Rádio Transforma. Falaremos então, no princípio, de crimes nas Forças Armadas. Foram recentemente descobertos crimes praticados por militares, nomeadamente militares que estiveram em missão de serviço da ONU na República Centro-Africana e que se dedicavam ao contrabando de diamantes, ao tráfico de estupefacientes e ainda ao contrabando de ouro. Esses militares foram descobertos não por trabalho de qualquer polícia ou de qualquer instituição militar, mas por uma denúncia de um intérprete que não recebeu a comissão pretendida dos negócios criminosos desses militares que tinham estado na República Centro-Africana e, como não recebeu a comissão pretendida, ele denunciou os crimes desses indivíduos. O problema dos crimes nas Forças Armadas Portuguesas não é de agora. As Forças Armadas Portuguesas frequentemente têm uma aura de total transparência no que toca a dinheiros, mas na realidade não é bem isso que tem sucedido. Nós sabemos que o caso dos submarinos foi um caso em que a corrupção foi provada na Alemanha e os corruptores alemães foram condenados. Sabemos que os submarinos foram comprados por preço muito superior àquele que tinha sido inicialmente acordado. Apesar disso, ninguém foi condenado em Portugal. Mas, além dos submarinos, há o Espandur, houve o caso do material Tancos e ainda antes do 25 de Abril, eram famosos os desvios nas manutenções militares, nas messes, etc, etc. Portanto, as Forças Armadas, que gozam de uma aura de total honestidade, muitas vezes não é bem assim e frequentemente praticam exatamente os mesmos crimes que acontecem dentro da sociedade civil. Agora, o que é grave dentro das Forças Armadas é o encobrimento que frequentemente se faz desses crimes. A Polícia Judiciária Militar, por exemplo, muitas vezes queria investigar determinado tipo de ações de militares, nomeadamente militares que vêm do estrangeiro e chegam a Portugal e não são objeto de qualquer revista. Suspeitando da prática de crimes, a Polícia Judiciária Militar queria controlar esses militares e há ordens superiores para eles não serem controlados. Esta é que é a verdade. E, portanto, essa aura de total honestidade e transparência frequentemente não corresponde à realidade. Neste caso, dos militares da República Centro-Africana, houve algo de mais caricato, que foi o Presidente da República, Comandante Supremo das Forças Armadas, e o Primeiro-Ministro não serem eles próprios informados da existência de investigação acerca desses crimes.
É inacreditável como é que isso pode acontecer, embora o Ministro da Defesa se tenha assegurado através de um parecer jurídico, não se percebe como é que alguém emite um parecer que faz com que o Presidente da República, Comandante Supremo das Forças Armadas, seja afastado de informação muitíssimo relevante para o prestígio das Forças Armadas. Esperamos que esta lição seja aprendida e que tal não volte a suceder, embora os militares estivessem sob o comando da ONU. A verdade é que eles eram militares das Forças Armadas Portuguesas e, como militares das Forças Armadas Portuguesas, estavam sujeitos, em última instância, à disciplina que, em última instância também, é dirigida pelo Comandante Supremo das Forças Armadas, que é o Presidente da República. Esperamos que as Forças Armadas aprendam esta lição para não voltarem a cometer os mesmos erros e a sua imagem não ser deteriorada como foi neste caso. Passamos agora a falar da China de Xi Jinping. Xi Jinping, o secretário-geral do Partido Comunista Chinês, presidente da todo-poderosa Comissão Militar Central, que é quem efetivamente manda na China, vai agora iniciar em breve um terceiro mandato. A legislação chinesa anterior impedia que o secretário-geral fizesse mais de 2 mandatos de 5 anos, mas Xi Jinping vai agora para um terceiro mandato porque conseguiu a revogação dessa legislação chinesa. Xi Jinping, ele próprio, já está na fase do autoelogio, da autoglorificação. Ele já está a comparar-se ao grande timoneiro, Mao Tse-tung, ao pequeno timoneiro, Deng Xiaoping, e ele agora é o novo timoneiro. E aparece na história como o novo timoneiro, aquele que conduziu a República Popular da China para um período áureo da sua existência. Num recente comunicado, o Comitê Central do Partido Comunista Chinês glorificou os últimos 100 anos da China, isto é, os 100 anos desde a fundação em 1921 do Partido Comunista Chinês até ao presente ano, considerando esses 100 anos os 100 anos mais gloriosos da milenar existência da China. E que esses 100 anos de glória devem muito, não só a Mao Tse-tung, a Deng Xiaoping, mas também, agora, a Xi Jinping. Talvez um caminho perigoso que a China está a atravessar. Parece que a China está a entrar na glorificação do seu líder como uma espécie de ente supremo, à semelhança daquilo que sucede na Coreia do Norte com aqueles títeres que foram líderes ao longo de anos e que continuam a liderar o Partido Comunista da Coreia do Norte. Xi Jinping tem boas razões para estar satisfeito com a sua liderança e, efetivamente, desde que assumiu o poder em 2012, sucedendo a Hu Jintao, a verdade é que a China tem progredido, muitas vezes durante bastantes anos na casa dos 2 dígitos, agora apenas na casa de 1 dígito, mas ainda assim acima do crescimento mundial. Xi Jinping pretende que a China seja um país de rendimento elevado em
2030 de rendimento elevado, isto é, do rendimento per capita equivalente aos países mais desenvolvidos do mundo, nomeadamente aos Estados Unidos. Não será fácil, dado que a população chinesa, de 1.400 milhões de habitantes, torna essa tarefa muito difícil. Mas é um objetivo que Xi Jinping está a transmitir para a sociedade chinesa e para o Partido Comunista Chinês, no sentido de que, acreditando nisso, ele continua a liderar sem qualquer contestação a China, o Partido Comunista Chinês em particular. E a verdade é que, embora isso frequentemente não seja falado, os líderes chineses, incluindo Mao Tse-tung, Deng Xiaoping, governaram eles próprios com contestação. Também não há dúvida nenhuma que este culto da personalidade que está agora a ser desenvolvido por Xi Jinping, cujo pensamento já está a ser ensinado nas escolas e já está a ser transmitido como uma nova época gloriosa da China, devido à liderança do seu novo timoneiro, pois Xi Jinping pretende ficar na história como um verdadeiro imperador. E aquilo que ele, no fundo, transmite à sociedade chinesa é que o Partido Comunista Chinês não é mais do que a perpetuação daquela China grandiosa e milenar que existiu ao longo dos séculos e que apenas nos séculos passados, século XVIII, século XIX, princípios do século XX, sofreu uma derrocada. E essa China milenar, gloriosa, foi erguida pelo Partido Comunista Chinês, primeiro por Mao Tse-tung, segundo por Deng Xiaoping e agora por ele próprio, Xi Jinping. Este culto da personalidade e a ascensão real da China leva-nos para o receio da chamada armadilha de Tucídides. Tucídides foi o grande historiador da Guerra do Peloponeso, que teve como protagonistas Esparta e Atenas e que levou, no fundo, à queda da Grécia como potência à sua conquista por Alexandre da Macedónia. Ora, a armadilha de Tucídides consiste no seguinte: quando uma potência está em ascensão e põe em perigo a liderança da potência dominante, isso conduzirá inevitavelmente à guerra. Foi isso que sucedeu entre Atenas e Esparta. Esparta, potência militarmente liderante na Grécia Antiga, foi acossada por Atenas, que teve um crescimento notável na época gloriosa de Péricles, e isso levou ao confronto entre essas duas potências e à Guerra do Peloponeso e à destruição da Grécia. Se isso suceder, e há alguns receios que isso possa vir a suceder, não é a destruição da Grécia, muito provavelmente é a destruição da humanidade tal como a concebemos hoje. E a verdade é que, por parte dos Estados Unidos, há, nomeadamente, com pactos regionais no Pacífico que envolvem potências hostis à China, nomeadamente o Japão, a Coreia do Sul e a Austrália, e esses pactos ameaçam a China. Por sua vez, a China
ameaça os Estados Unidos com a sua ascensão, com o seu domínio comercial e o seu domínio industrial do mundo e também agora a sua ascensão tecnológica que está demonstrada, nomeadamente pelo sucesso das suas missões, inclusivamente a Marte, por conquistas tecnológicas extraordinárias, nomeadamente das grandes empresas tecnológicas chinesas, nomeadamente a Huawei, que dominam o mercado mundial de telemóveis e destronaram as empresas americanas desse domínio. Ora, o domínio chinês, que é na economia, mas também um poderoso domínio militar, uma poderosa ascensão militar com muitos milhões de soldados e, a acrescentar isso, o envolvimento da Europa através da nova Rota da Seda e inclusivamente uma tentativa de domínio do sul do continente asiático, quer do Paquistão, do Afeganistão, do Irão e da própria Turquia, através de um envolvimento com a Rota da Seda, tornam a China um rival perigoso para os Estados Unidos. E há que recear, efetivamente, essa armadilha de Tucídides e uma guerra que, neste caso, não seria a destruição ou da China ou dos Estados Unidos da América, mas seria a destruição de grande parte da humanidade. Esperamos que isso não aconteça, que os líderes não sejam levados para esse tipo de confrontos e, recentemente, há que saudar uma iniciativa conjunta da China e dos Estados Unidos, obtida agora na Conferência do Clima em Glasgow, a COP26, e os Estados Unidos e a China, pese embora a ausência de Xi Jinping, que se compreende porque ele estava num momento crucial da sua candidatura para um terceiro mandato à frente do Partido Comunista Chinês e, portanto, esta reunião plenária do Comitê Central, a 16ª reunião plenária do Comitê Central, 19º Comitê Central do Partido Comunista Chinês, essa 6ª sessão plenária era suficientemente importante para impedir que ele se deslocasse a Glasgow. Mas a verdade é que ele teve o bom senso de enviar alguém com poderes suficientes para negociar com os Estados Unidos da América, que teve como negociador um excelente diplomata que é John Kerry, e a China e os Estados Unidos levarem a cabo um acordo que torna, afinal de contas, a COP26 com melhores resultados, muito melhores resultados do que inicialmente esperava, com as ausências de grandes potências, nomeadamente da China e da Rússia. Esperava-se que a COP26 fosse um falhanço, mas afinal de contas, de certo modo, embora não sendo um grande êxito, de certo modo, foi um êxito na medida em que os Estados Unidos e a China se comprometeram a limitar em muito a emissão de gases, em 30% a emissão de gases de efeito de estufa até 2030, de modo a que a temperatura da Terra não chegue até a 1,5 graus a mais do que a média da temperatura dos anos que precederam esta fase de aquecimento global que estamos a viver. E isso é de saudar. É de saudar esse acordo e pode ser que seja também uma ponte para uma melhoria das relações internacionais, particularmente das relações entre a China e os Estados Unidos da América.
Passamos daqui para o Brasil. Se houve este acordo entre os Estados Unidos e a China, o Brasil está a fazer exatamente o contrário. Embora o seu presidente Bolsonaro se tenha comprometido em limitar a emissão de gases de metano em 30% até 2030, a verdade é que ele está já a fazer o contrário. Ainda recentemente, no dia 8 de outubro, foi promulgada a legislação que liberta a utilização de agrotóxicos de uma maneira como nunca antes sucedeu. É que, inclusivamente, é possível, relativamente a agrotóxicos, que eles possam invadir os próprios rios e as águas subterrâneas sem qualquer controle. Isto é, Bolsonaro diz uma coisa e faz exatamente o seu contrário. Aliás, os agrotóxicos, aquilo que tem servido é, sobretudo, para expulsar as populações que ainda limitam o poder absoluto do agronegócio. Ainda recentemente, no Maranhão, foram lançadas por uma avionete produtos agrotóxicos e 60 pessoas tiveram que ser hospitalizadas devido à inalação de agrotóxicos extremamente perigosos. Há uns anos, no Distrito Federal, uma avionete lançou agrotóxicos sobre uma escola e, inclusivamente, daí resultou a morte de uma criança. Claro que no meio disto tudo abrem-se inquéritos, mas o resultado desses inquéritos no Brasil é sempre nenhum, porque, no fundo, o agronegócio e os agrotóxicos, o lobby dos agrotóxicos, domina a própria justiça brasileira. Repare-se que o Brasil teve um aumento de cerca de 53% no que toca à produção de bens alimentares, produto do agronegócio, nos últimos 10 anos. Mas o aumento da utilização de agrotóxicos foi de 71%. Isto demonstra que quanto mais há este tipo de agricultura praticado pelo agronegócio, mais o ambiente é destruído, as pragas tornam-se muito mais resistentes e é necessário utilizar cada vez mais agrotóxicos numa bola de neve que parece não mais parar. Por outro lado, aquilo que sucede é que o agronegócio espalha os agrotóxicos sobretudo através de avionetas. Grande parte, mais de metade, dos agrotóxicos lançados pelas avionetas, estima-se que até 70% desses produtos não acertam no alvo. E se espalham pela atmosfera, se espalham fora dos campos que pretendiam atingir e atingem zonas e pessoas completamente fora dos locais onde o cultivo de produtos de produção extensiva, nomeadamente a soja, que requer grande quantidade de fertilizantes, pois mesmo esses locais onde se cultiva a soja não beneficiam da maior parte dos agrotóxicos, eles são lançados e prejudicam as populações próximas dessas zonas onde essas culturas extensivas, como a soja, como o milho e outro tipo de culturas extensivas, são levadas a cabo. É mais um crime de Bolsonaro. Este decreto recentemente saído é mais um crime de Bolsonaro, entre outros crimes. Ainda recentemente estalou o escândalo do PEC do calote
em que Bolsonaro pretende não pagar dívidas já reconhecidas pelo Tribunal a credores do Estado, para utilizar esse dinheiro para estabelecer um programa de apoio à população que se fala que será R$400 mensais, mas que não há garantia nenhuma de que seja esse valor, e tendo uma grande parte do Congresso dos Deputados contra o seu projeto, ele conseguiu, através de meios ímpios, através da corrupção, virar deputados e que, quer numa primeira votação, quer numa segunda votação, esse PEC do calote fosse votado favoravelmente. Vamos a ver, a Ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, já determinou que o dinheiro que é utilizado, esse saco sem fundo que é utilizado por Bolsonaro para corromper os deputados, que demonstre em que é que esse dinheiro foi utilizado. Ora, se isso vier a lume, se efetivamente for para a frente a investigação da utilização desse dinheiro, e não há dúvida nenhuma que esse dinheiro foi utilizado na corrupção, fala-se que cada deputado que mudou a sua orientação de voto terá recebido 1,5 milhão de euros. Se comprovar isso, não vemos como é que será possível não levar a cabo o impeachment de Bolsonaro e ele não ser julgado criminalmente por corrupção. Mas vamos a ver, porque no Brasil aquilo que não é possível noutro país do mundo é possível no Brasil. E, nomeadamente, é possível um retrocesso como aquele que sucedeu agora com a liberação do trabalho infantil por parte de Bolsonaro, dizendo que trabalhar desde menino não faz mal a ninguém, muitos trabalharam desde meninos e não morreram, pois Bolsonaro quer agora voltar atrás e que seja permitido que crianças com 14 anos trabalhem. Claro que nós sabemos em que condições é que essas crianças trabalham. Sem vencimento digno, sem garantias de segurança no trabalho, e garantias até de segurança, não só na continuidade do seu trabalho, mas também de segurança física no trabalho. Frequentemente morrem crianças no trabalho no Brasil. E num tempo em que todo o mundo está a avançar para o aumento das competências dos seus cidadãos, com a maior capacitação através do ensino e através da cultura, pois aquilo que Bolsonaro faz é que as crianças brasileiras, os adolescentes brasileiros, dos 14 aos 17 anos, possam trabalhar livremente e serem explorados livremente e não possam ter a infância e a juventude a que tinham direito. E que, no futuro, possam ser explorados porque não têm educação, não têm saber, não têm qualificações e, por isso, serão sempre mão de obra barata e presa fácil de indivíduos como Bolsonaro e os seus apaniguados. É toda uma estratégia de destruição do futuro do Brasil que Bolsonaro está a levar a cabo. Esperamos que ele seja parado nessa estratégia criminosa de destruição da grande nação brasileira. O livro que vos aconselho hoje é este, de Rosa Montero, uma grande escritora espanhola, Instruções para Salvar o Mundo. E bem precisamos de instruções para salvar o mundo neste momento
em que o homem está a produzir a sua autodestruição através das alterações climáticas. Rosa Montero ofereceu-nos aqui um romance notável que vale a pena ler e que vos recomendo vivamente como leitura e até como prenda natalícia. E com isto termino, despedindo-me com amizade. Até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes que partilhem, que subscrevam o canal, porque é fácil e é gratuito e é muito importante para este projeto da Rádio Transforma e da Revista em Comunidade.